Isaías, verso 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Chamado de Deus para que nós venhamos olhar para Ele. A nação deve olhar para cima, a nação brasileira olhar para Jesus. Todas as nações, em especial a nossa nação, nesse dia 7 de setembro. Quantos acharam Isaías capítulo 1, verso 18? Diz assim: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, graças te damos por esta noite de culto. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui e estamos felizes de estar aqui. E somos felizes por poder interceder em favor da nossa nação. Obrigado por ter nos dado como igreja do Senhor esta responsabilidade, este privilégio de sermos intercessores. Ó Pai bondoso, nós cremos de que todo benefício que esta nação tem adquirido, tem passado, tem experimentado, é porque tem igrejas que têm orado e intercedido por ela. Então nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada igreja espalhada neste Brasil, pela vida do seu povo que tem rogado pelo agir do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre esta nação. Pai bondoso, ajuda-nos a olhar sempre para cima, ajuda-nos a olhar sempre para o Senhor e buscar a tua santa e bendita vontade para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. É um texto onde está no livro do profeta Isaías, como nós acabamos de ler, mas são palavras do Senhor nosso Deus por meio do profeta Isaías ao povo de Judá. Ao povo de Judá. O povo estava passando por um momento de vida espiritual bastante caótica. E Deus levanta o profeta Isaías para falar ao coração daquele povo, para falar à alma daquele povo. Então, quando nós olhamos para o livro de Isaías, em especial no capítulo 1, nós iremos identificar algumas semelhanças entre o povo de Judá e a nossa nação brasileira. E não somente a nação brasileira, mas em todas as nações. Então, meus amados irmãos, qualquer semelhança não é mera coincidência. Amém? Não é mera coincidência. A primeira lição que nós aprendemos aqui de Isaías capítulo 1, que deve nos levar a olhar para cima, e a razão de olharmos para cima é que há uma falta de discernimento espiritual. Havia uma falta de discernimento espiritual no povo de Judá. Veja o versículo 1. Versículo 1 de Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías está falando de uma percepção espiritual que ele teve nesse período da história de Israel. O período destes reis em Judá perfaz mais ou menos 80 anos. E então Isaías agora tem uma percepção espiritual, uma visão de fatos que estavam acontecendo ali, que ofendiam o Senhor, que entristecia ao Senhor. Assim como Isaías teve discernimento espiritual,
E aquele povo havia perdido o discernimento espiritual. Nós, como povo de Deus, precisamos caminhar tendo o discernimento espiritual. Porque nós vivemos em uma nação que perdeu, assim como o povo de Judá, o discernimento espiritual. E a crise que Judá estava passando é porque eles estavam agindo e caminhando conforme as suas próprias imaginações, conforme as suas próprias ideologias, conforme as suas preferências pessoais. E o problema, meus amados irmãos, quando o homem começa a andar pelo seu próprio raciocínio humano e não com o discernimento espiritual, é o afastamento de Deus, é a devastidão e a falta de bênção da parte de Deus. Então, para toda a situação que vivemos, que nós possamos buscar o Senhor nosso Deus, para que possamos viver nessa nação como homens e mulheres de Deus, tendo uma visão correta dos fatos, tendo discernimento espiritual do tempo que nós estamos vivendo, daquilo que a nossa nação está passando, e não pelas nossas próprias especulações, pelas nossas próprias imaginações. Ter discernimento espiritual. Olhe comigo o que estava acontecendo com a nação, versículos 5 e 6. Versículo 5 diz: por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Deus está falando por Isaías de que aquele povo, o povo de Judá, estava doente. Eles estavam doentes. Ele diz que a cabeça estava totalmente, ele diz, deixa eu achar aqui, desde a planta do pé até a cabeça. Como? A cabeça está enferma e todo o coração estava fraco. Quando nós pensamos na cabeça, nós pensamos na razão, nós pensamos nas decisões. Quando nós pensamos no coração, nós estamos falando de amor, das emoções. Deus está falando pelo profeta Isaías de que as faculdades intelectuais e emocionais daquele povo estava corrompida. Eles não tinham mais a mente de Deus. Eles não mais buscavam a Deus. Eles pensavam como deveriam, não pensavam como deveriam pensar. E não agiam como deveriam agir. Tinham abandonado a lei do Senhor, tinham abandonado as Escrituras, e não tinham mais o Senhor, seu Deus, no coração. Não amavam mais o Senhor, não se emocionavam mais com o Senhor, não permaneceram no caminho do Senhor. E Deus diz: este povo está doente. Meus irmãos, a falta de Deus na vida leva o homem a uma doença espiritual. Versículo 7 diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos devoraram em vossa presença. Além de ser um povo que estava enfermo espiritualmente, Deus está dizendo pelo profeta Isaías que eles estavam devastados. É muito triste, né? Nós estamos passando, graças a Deus, por alguns avanços no nosso país. Mas mesmo assim, o nosso país continua sendo devastado, sendo explorado, não é isso? Sendo explorado, sendo saqueado. Tem muita coisa para ser feita ainda no nosso país, meus amados irmãos. E assim estava Judá. Todo reflexo de um problema muito mais profundo na vida do povo.
Problema que esses reis aqui não podiam resolver. Problema que a liderança religiosa de Judá também não podia resolver. O problema do povo era a falta de Deus. A falta de olhar para os ensinos da lei, de cumprir os ensinamentos do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para o nosso país e pensamos, nós devemos orar por isso, as Escrituras pedem para nós orarmos. Nós queremos tal e tal presidente, nós queremos tal e tal governador. Mas o problema do nosso país é o pecado, é o problema do coração do homem. O homem precisa de Jesus. Nenhum líder pode fazer muita coisa se o povo não se humilhar e buscar a presença do Senhor. O povo continuará assim como Judá, ou melhor, o país, a nação, continuará assim como Judá, sendo devastado pela falta da presença do Senhor. Eles esqueceram-se de Deus, eles se corromperam diante de Deus. Eles esqueceram do Senhor. Então esta é a primeira necessidade. Havia ali uma necessidade de discernimento espiritual. E ultimamente, irmãos, havia ali também uma necessidade de um povo espiritual. E louvado seja Deus que o Senhor sempre deixa um remanescente. O Senhor sempre deixa em meio às nações, em meio às calamidades, em meio à revolta contra Deus, Deus sempre deixa vir os seus fiéis. Ele sempre reserva ali um grupo que está ali firme, orando, buscando, que tem intimidade com Deus, que buscam a Deus. E eu creio que são esses pelos quais Deus age com misericórdia sobre a nação e não coloca a sua mão de ira sobre a nação. É porque existe ali um remanescente. Versículo 9 nos fala isso, ali em Judá havia um remanescente. Diz assim, vamos ler o verso 8 e 9. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado, presta atenção, algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Louvado seja Deus. Isaías está falando, olha, se o Senhor nosso Deus não tivesse deixado, poupado, mantido ali um grupo fiel ao Senhor, já que seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que coisa! Meus amados irmãos, o povo de Deus, a igreja de Cristo nos dias de hoje, são esses remanescentes do Senhor. Nós somos importantes para esta nação. Irmã Silvia, a igreja é a instituição mais importante desse país. Não existe outra instituição mais importante nesse país do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os remanescentes, são aqueles que buscam o Senhor. É a única esperança para uma nação em crise. Essa gente preservada pelo Senhor é o sal e a luz do mundo. Amém? Essa gente, este povo de Deus, que preserva o caráter e que aponta o caminho do Senhor. A igreja é vitrine da graça de Deus, Vitor. A igreja é a vitrine da graça de Deus. É a glória de Deus na terra. A igreja do Senhor é remanescente de Deus, espalhada em todo o mundo, não só no Brasil. Em muitos países, a igreja está lá. A única esperança para o Brasil é Cristo. E quem propaga essa esperança às nações é a igreja de Cristo. Oh, amados irmãos, nós devemos amar a igreja de Cristo.
Amém? Nós devemos amar a igreja de Cristo, nós devemos preservar a igreja de Cristo, nós devemos nos dedicar à igreja de Cristo. Deve haver um engajamento espiritual da nossa parte, a igreja de Cristo. E quem Satanás tem atacado mais nesses últimos dias, irmão José Maria? A igreja. Depois da pandemia, o povo não quer saber mais de vir para a igreja. Não é verdade, meus irmãos? Hoje é feriado, eu pensei que teríamos aqui um bom grupo de pessoas. Mas que tristeza. Há um esfriamento espiritual, as pessoas, os crentes estão perdendo o valor da igreja de Cristo. Estão esquecendo de que a igreja de Cristo é aquela que luta com as armas espirituais para que este Brasil possa ter esperança. Porque sem a igreja de Cristo, que propaga o Cristo vivo, nenhuma nação, Lucas, tem esperança. Porque quem tem a esperança é a igreja de Jesus Cristo. Assim como Deus deixou ali um remanescente, Deus tem deixado um remanescente nesse tempo da graça, que é a igreja do Senhor. Versículo 16 e 17. Deus diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Verso 17. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça aos órfãos. Tratai as causas das viúvas. Verso 18, leiamos todos juntos. Vinde e então raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus está falando de compromisso ao povo de Judá. Deus está falando de contrição àquele povo. Ele está dizendo: lave-se, limpe-se, livre-se das suas más obras e venham a mim e tenham comunhão comigo. Raciocinemo-nos. Pense, pare para pensar. Ele diz: se os vossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu posso fazer eles pode se tornar brancos como a neve. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu posso torná-los brancos como a branca lã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, olhemos para Jesus. Olhe para cima, igreja. Nação brasileira, olhe para cima. É por meio da comunhão que produz a contrição no nosso coração. E essa contrição que Deus pede do povo e de cada um de nós, produz o compromisso com Ele. O Brasil precisa olhar para cima. Deve começar, mas esse olhar para cima deve começar com a igreja de Jesus Cristo. Precisamos de discernimento espiritual. Precisamos cultivar uma vida espiritual. Precisamos agir como homens e mulheres espirituais. Nossa terra está doente como Judá estava. Nossa terra está devastada. Por que Judá estava assim? Porque eles esqueceram de Deus. Eles se corromperam diante de Deus. Não deu tempo para nós vermos hoje, mas você pode ler em casa, do versículo 11 até o versículo 6 de Isaías 1. Você vai ver que o povo corromperam até o culto ao Senhor. Que tristeza, meus irmãos. O Brasil precisa de Jesus, começando em nós, Igreja do Senhor Jesus. Que nós possamos cada dia buscar ao Senhor, olhar para cima e sermos vasos de bênção para esta nação. Ser vasos de bênção nesta cidade, para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe.
que nós possamos caminhar tendo discernimento do Senhor, das coisas espirituais, e que nós possamos caminhar reconhecendo a necessidade de sermos mais e mais espirituais, porque Deus está contando com a sua igreja. Ele espera que ela desenvolva o seu trabalho na nação aonde ela está inserida, para a glória do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, fiquemos em pé. Lucas, empresta para mim esta folha, e eu vou aproveitar e vou estar orando pelos últimos 10 pedidos referente à nossa nação. A nossa irmã Solange, me parece que ela orou até o item 33. Ela orou pela unidade do povo de Deus e para a transformação da nossa nação. Agora o item 34, o pedido 34, ore pela multiplicação de recursos que viabilizem a conquista da pátria para Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para que mais recursos as igrejas possam ter, não para si mesmas, mas que elas possam investir no reino de Deus. 35, ore para que os brasileiros tenham os princípios e valores cristãos, a base para todos os relacionamentos. Olha que coisa fantástica, irmãos. Orar para que os brasileiros tenham princípios e valores cristãos em todos os seus relacionamentos. 36, ore para que a Igreja de Jesus seja um exemplo de integridade ética. Meus irmãos, voltando um pouco para a nossa meditação hoje à noite, como a Igreja de Cristo tem perdido espaço na nação brasileira devido a escândalos, não é verdade? E nós precisamos orar pela Igreja de Jesus Cristo seja exemplo de integridade nessa nação. 37, ore para que a Igreja de Jesus Cristo resplandeça a sua luz. Ela é a luz, ela tem a luz. 38, ore para que mais obreiros dispostos a levar a luz de Jesus por todo o Brasil que vive em trevas. Devemos orar por quê? Pelo quê? Obreiros, missionários e pastores. Ore, nosso Brasil tão enorme, tantos estados, tantas cidades. Nós estávamos ensinando na escola dominical, sobre plantação de igreja. Trouxemos um balanço de quantas cidades não tem um trabalho batista, não tem um missionário, um pastor pregando a palavra de Deus. Tantos brasileiros ainda talvez não ouviu o evangelho genuíno da graça de Deus. 39, ore pela ação de Deus em favor da nossa pátria, somente Ele. E ore para que o Senhor intervenha e transforme a realidade do Brasil. Ele pode, amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos encerrar este culto em oração ao Senhor, certos da nossa responsabilidade como igreja do Senhor, de resplandecermos a luz de Jesus. Obrigado pela tua igreja, que durante todos esses 2000 anos, mais de 2000 anos, tem estado intercedendo, tem sido veículo da graça do Senhor. Ó Pai, sustenta as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, abençoa os pastores, abençoa os missionários. Ó Pai bondoso, ajuda-nos a ser um exemplo de integridade nessa nação. Que as pessoas, ao olharem para nós como crente, como igreja de Jesus, possam ver a pessoa bendita do Senhor, possa desejar te servir, possa desejar ter a vida que nós temos por meio do Senhor Jesus Cristo. Tire de nós todo o mal obreiro, tire do nosso meio, do meio da igreja de Jesus, aqueles que têm outros interesses a não ser honrar e glorificar o teu nome. Tire estes, ó Deus, não permita que a tua igreja sofra mais e mais escândalos. Ó Deus, tenha misericórdia. Oramos pela multiplicação de recursos, meu Deus. Levante, Deus, mais recursos para que a tua obra
seja, ó Pai, sustentada. Ó Pai, viabilizem estes recursos para a glória do Senhor. Oramos, ó Deus, para que os brasileiros tenham princípios e valores cristãos nos seus relacionamentos familiares, no trabalho, entre amigos, na sociedade. Que possa reger as nossas vidas não são os valores deste mundo, mas que possa reger a vida dos brasileiros, ó Deus, sejam os valores edificados e fundamentados na Tua palavra. Oro, ó Deus, ao Senhor, para que a luz de Cristo resplandeça por meio da igreja. Ó Pai bondoso, ajuda-nos verdadeiramente a espalhar esta mensagem que transforma e que liberta. Oramos, ó Deus, para que o Senhor levante mais pastores, mais missionários, ó Deus, para ir um lugar mais longínquo desta nação. Ó Deus, levante, meu Deus, levante jovens, adolescentes desde então. Creio que o Senhor já tem chamado. Muitos estão, meu Pai, olhando para este mundo, para a ilusão deste mundo. Ó Deus, e tem deixado o que é eterno, o que é verdadeiro, a mensagem do Senhor, o trabalho do Senhor. Oro, ó Deus, pela ação do Senhor em favor da nossa pátria. Nós precisamos do agir do Senhor, para que haja conversões e salvação, para que a nossa pátria seja curada e sarada pelo Senhor. Oro, ó Deus, para que o Senhor intervenha e transforme a realidade do nosso Brasil. Ó Pai bondoso, nós cremos no Teu agir, no Teu poder, na manifestação da Tua graça. E é por isso que nós oramos, confiado no Senhor e no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos ter um bom retorno para os nossos lares.